Oi, pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem, né, nessa espécie de confinamento. Espero que, para além disso, todos estejam com suas cabeças funcionando bem. E o grande propósito dessas videoaulas são exatamente manter o ritmo de aprendizagem para que vocês não percam, né? Para que a gente continue na certa normalidade daquilo que a gente vinha tendo nas aulas presenciais. Então, manter o ritmo de aprendizagem é para isso que eu me proponho aqui nessas videoaulas, tá? A gente tem conversado conversamos um pouco semana passada na live, temos conversado também em chats, enfim, através dos representantes de turma, para eu entender, né, a dinâmica, como que está sendo essa dinâmica aí com vocês. Eu tenho ficado bem satisfeita com o feedback e a dinâmica das minhas turmas de prática. Então é algo que tem me deixado bem satisfeita, né? Vocês compareceram, acho que 2/3 de cada uma das turmas compareceu às lives da semana passada. Foram lives, claro, programadas meio em cima da hora. Então eu gostaria aqui também de deixar registrado que a partir dessa semana as coisas estão começando a ficarem mais redondas. Então eu vou continuar fazendo essas videoaulas, vou disponibilizar para vocês no domingo à noite ou na segunda de manhã, tá? E aí vocês vão ter até o dia da nossa aula, a turma da noite até segunda noite, a turma da manhã até terça-feira, para analisarem a peça, tá? A peça da semana e assistirem à videoaula. No dia e no horário da nossa aula, a gente vai fazer a live e discutir as teses jurídicas, tá? Então é importante que vocês venham para a live, que todos compareçam. Na medida do possível, acionem aí as câmeras de vocês para que a gente possa se ver e manter esse contato visual também, né? Que faz falta. Tá bom? Bom, a partir dessa semana, a gente vai começar a trabalhar algumas peças que começam a ficar um pouco mais, não digo difíceis, um pouco mais complicadas, um pouco mais trabalhosas do ponto de vista intelectual mesmo. Assim, depende de uma intelecção, de uma compreensão um pouco mais aprofundada de direito penal e processo penal, tá? Então eu vou tomar todo o cuidado para que vocês consigam pensar essas teses a partir dessas próximas peças. Por quê? Porque são peças mais trabalhosas. A peça dessa nossa semana é o Memoriais de Alegações Finais, tá? Alegações finais. A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar alegações finais, recursos, então existem mais teses para serem alegadas nessas peças, tá? Existem mais teses, mas não se desesperem. Como eu sempre digo, é muito fácil reconhecer as peças em prática penal. A grande dificuldade não é essa, tá? E eu vou hoje falar um pouco do que é essa peça de alegações finais e vou tratar também de começar a tratar de questões relativas à teoria da pena. E eu vou explicar por quê, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que eu escolhi tratar de teoria da pena aqui como uma revisão de direito material. Agora eu quero falar com vocês, então, o que é alegações finais? O que é essa peça, esse momento processual de alegações finais no processo penal, tá? Pensem lá na linha do tempo processual penal. Então, a gente está trabalhando com a linha do tempo que inicia, né, o processo penal com uma denúncia do Ministério Público, uma queixa-crime. O juiz recebe ou rejeita essa denúncia ou essa queixa-crime. Ele leva em consideração para receber ou rejeitar requisitos formais do artigo 41 do CPP, formais. Então, qualificação do acusado, rol de testemunhas, classificação do crime, exposição do fato criminoso. E condições da ação, que são aquelas 4 que vocês já sabem. Tá? Estando presentes, o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Recebeu, cita o réu. E a gente teve uma aula presencial já de citação do réu, formas de citação do réu. Não me lembro agora se foi presencial ou se já foi assim virtual. Enfim. Recordamos as formas de citação do réu. Qualquer invalidade, nulidade na citação do réu, invalida, anula todo o processo. Vocês vão alegar como preliminar ao mérito, né? Uma tese preliminar. O processo é nulo, porque a citação foi inválida, tá? Muito bem. Se a citação for válida, o juiz cita o réu para que você, defesa do réu, faça a resposta à acusação, tá? Que é a primeira vez que a defesa fala nos autos. Então, você vai fazer a resposta à acusação.
Essa resposta à acusação tem um prazo de 10 dias e foi a peça que vocês fizeram na semana retrasada. Na semana passada. Durante essa semana, vocês fizeram uma defesa prévia da lei de drogas, porque o rito da lei de drogas é um pouco diferente, tá? Ele é anterior à reforma processual penal de 2008, então a lei de drogas é de 2006, vocês fizeram uma defesa prévia. Primeiro momento que a defesa fala nos autos em casos relacionados a drogas, tá bom? O que a gente vai ver agora? Continuação dessa linha do tempo processual penal. Continuando no processo, a gente tem o juiz analisando, né, a resposta à acusação para fins de poder absolver sumariamente o réu, tá? Então, se fica constatado, ele fica convencido da leitura da resposta à acusação que ele pode absolver sumariamente o réu, sumariamente porque no início do processo, antes de qualquer julgamento de mérito, ele absolve sumariamente, artigo 397 do CPP. Muito difícil isso acontecer, nunca vi na prática, tá? O que o juiz faz então, se ele não absolve sumariamente? Ele intima as partes para a audiência de instrução e julgamento, que é o ápice do momento processual penal. Então, o ápice probatório do processo penal é a audiência de instrução e julgamento, em que ele vai ouvir todo mundo. Artigo 399 e 400 do CPP. Abre a audiência de instrução e julgamento, ouvindo a vítima, ouve testemunhas de acusação, ouve testemunhas de defesa, ouve peritos e assistentes técnicos, faz a cariação se necessário, reconhecimento de pessoas e coisas se necessário. Por último, na audiência, ele faz o interrogatório do réu, tá? Fez tudo na audiência. É óbvio que se alguma dessas pessoas, algumas dessas partes não compareceram, justificado, né? Uma ausência justificada, o juiz pode redesignar a audiência, tá? Ele deve fazer isso. Bom, senão a gente pode ter algum tipo de cerceamento de defesa aqui, tá? O Código de Processo Penal, ele traz a possibilidade de, na própria audiência de instrução e julgamento, depois do interrogatório do réu, fazer um debate oral entre as partes, acusação e defesa, debatem oralmente na audiência, tá? Apresentando as suas alegações finais. Então, o último suspiro antes da sentença, o último momento em que as partes alegam todas as suas teses, acusação e defesa, em debates orais. Isso está no artigo 403 do Código de Processo Penal. Tá? Não havendo requerimento de diligências ou sendo deferidas as diligências, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogável esse prazo. Tá? Esse artigo, ele entrou no CPP com a reforma de 2008 também, porque a reforma de 2008, ela deu privilégio, né? Ela deu maior abertura a um processo oral, tá? Em um sistema processual penal acusatório, adversarial, democrático, deve-se dar preferência à oralidade, tá, dos atos. Acontece que é muito difícil que aconteçam alegações finais orais em audiência, tá? Por inúmeras questões que não fazem muito sentido serem enumeradas aqui, mas a questão é que normalmente abre-se prazo para que as partes apresentem alegações finais por escrito. Está no 403, parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso, conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais. Então, aqui a gente tem o fundamento legal da nossa peça da semana. Alegações finais, último momento que as partes falam nos autos, por memoriais e não orais. Alegações finais por memoriais, tá? A peça se chama Memoriais de Alegações Finais. Tá? Fundamento legal 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, José da Silva, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, conforme disposto no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apresentar, o verbo é apresentar, memoriais de alegações finais, pelas razões de fato de direito a seguir aduzidas. Tá? Então, o momento processual das alegações finais é esse. É o último momento do processo antes da sentença. Apresentou alegações finais por memoriais, Ministério Público, defesa, o juiz sentencia, condenando ou absolvendo, sentença de primeiro grau. Tá? Quais são as teses normalmente abarcadas em
questões relativas a alegações finais, tá? Primeiro, se houver qualquer tipo de preliminar ao mérito, então qualquer tipo de nulidade processual, vocês vão alegar como preliminar, tá? Então lá atrás uma busca e apreensão, lá atrás uma interceptação telefônica, a citação é inválida, qualquer coisa que gere nulidade processual, vocês vão alegar como preliminar ao mérito, tá? Depois vocês vão observar questões de mérito. Nessas questões de mérito, sua tese principal como defesa vai ser qual? A absolvição. Então você vai pedir para o juiz, que já recebeu a denúncia lá atrás, que não absolveu sumariamente o seu cliente, o réu, no 397, logo após a resposta à acusação, que ouviu todas as partes, todas as pessoas, todas as testemunhas na audiência de instrução e julgamento, você vai pedir para o juiz reconhecer a inocência do seu cliente. Então você vai trabalhar com teses de absolvição. Ou seja, você tem que manejar muito bem aquelas teses de fato típico, antijurídico e culpável. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Se o seu cliente agiu em legítima defesa, se o seu cliente agiu com erro de tipo, se o seu cliente agiu em estado de necessidade, exclui o crime. Essas teses de mérito excluem o crime, absolvem o seu cliente. Tá? Então, sua tese principal é sempre buscar a absolvição dele. Sempre. Então, sempre no caso penal vai ter escondida alguma tese de absolvição. Só que qual que é a questão aqui? Como é o último momento que você está falando antes da sentença, você pode vislumbrar a possibilidade do juiz condenar. E se o juiz condenar, o que você vai pedir? A diminuição. Você vai tentar a diminuição, você vai tentar que a pena seja fixada no mínimo, tá? Isso é sua tese subsidiária. Então, sua tese principal é a absolvição. Subsidiariamente, Vossa Excelência, se não reconhecer a legítima defesa, se não reconhecer a absolvição, a inocência do réu, que então seja reconhecida como tese secundária, subsidiária, a diminuição da pena, esta atenuante, a agravante trazida pelo Ministério Público não pode ser considerada aqui, então o afastamento dessa agravante. Então você vai trabalhar com teoria da pena, você vai trabalhar com teses de diminuição da pena, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para esse não ficar muito longo, senão eu não consigo subir no YouTube, sobre uma revisão de teoria da pena. A gente vai começar, dosimetria da pena, tá bom? Espero vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!